Vamos mergulhar num paradoxo fascinante da mente humana. A mesmíssima arquitetura que nos deixa vulnerável à desinformação é também a chave para nossa incrível capacidade de mudar. É uma história sobre como nosso cérebro funciona, com suas brechas e seu potencial gigantesco. O nosso ponto de partida é essa pergunta, que, olha, dá um nó na cabeça. Num mundo com tanta informação na palma da mão, por que narrativas sem pé nem cabeça, desde promessas milagrosas até teorias complexas, conseguem se instalar em mentes que a gente considera críticas, inteligentes? A resposta, veja bem, não está na inteligência em si, mas na própria fiação do nosso cérebro. Então, a grande questão é que isso não é exatamente uma falha. Pensa no nosso cérebro como um sistema operacional. A característica que permite uma influência de fora é a mesma que permite uma atualização, uma reprogramação por dentro. A porta que deixa a vulnerabilidade entrar é a mesmíssima porta que abre o caminho para a nossa maior força, a neuroplasticidade, que é essa capacidade de nos reescrevermos. Para a gente conseguir entender essa dualidade, primeiro a gente precisa dar uma olhada na arquitetura básica da nossa cognição. Como é que o nosso cérebro processa o mundo e toma as decisões do dia a dia? A ciência cognitiva nos dá uma luz com a teoria do processo dual. Basicamente, ela sugere que a gente opera com dois sistemas mentais diferentes. Não somos seres puramente lógicos, sabe? Na verdade, somos uma dança constante entre um jeito de pensar que é rápido, automático, e um outro que é lento, que pensa, que delibera. É a diferença entre sentir um arrepio com um barulho estranho no escuro e calcular o truco da padaria. O que é fascinante aqui é como esses sistemas se completam. O sistema 1 é o nosso piloto automático. Ele é absurdamente eficiente, responsável por, sei lá, talvez 95% do que a gente faz no dia. É essencial para a nossa sobrevivência. Já o sistema 2, esse é o piloto consciente. Ele analisa, ele pondera e ele gasta uma energia danada. A nossa suscetibilidade à persuasão aparece porque mensagens bem construídas são feitas para falar a língua do sistema 1, a língua das emoções, das histórias, dos atalhos, passando por cima do filtro analítico do sistema 2. Ok, com essa estrutura de dois sistemas na cabeça, vamos analisar alguns dos bugs previsíveis do nosso sistema. Ou melhor, as características que abrem espaço para influência. O primeiro é um clássico, o viés de confirmação. O nosso cérebro é uma máquina de economizar energia. É bem mais fácil reforçar uma conexão que já existe lá do que construir uma novinha em folha. Por causa disso, a gente busca ativamente informações que confirmam aquilo que a gente já pensa. Isso cria as famosas bolhas de realidade, que os algoritmos das redes sociais, feitos para nos manter grudados na tela, acabam amplificando ao nos mostrar mais e mais do mesmo. O segundo é a heurística da disponibilidade. Se uma memória é muito viva, cheia de emoção e fácil de lembrar, nosso cérebro automaticamente pensa que ela é mais importante e mais provável de acontecer de novo. Evolutivamente, isso fazia todo o sentido. A lembrança bem clara de um perigo era vital. Hoje em dia, uma história dramática e bem contada sobre um sucesso isolado pode ter um peso emocional muito maior do que um monte de dados estatísticos distorcendo completamente a nossa percepção de risco. E por último, mas não menos importante, a prova social. A gente é uma espécie social, né? Pertencer ao grupo sempre foi sinônimo de sobrevivência. Nosso cérebro evoluiu para usar o que a maioria está fazendo como um atalho para saber o que é certo. Se muita gente acredita ou faz alguma coisa, deve ser o caminho certo. No mundo digital de hoje, esse instinto é ativado por coisas como número de seguidores, curtidas, depoimentos. Tudo isso pode criar uma ilusão poderosa de que algo é verdade. E é nesse ponto que a dinâmica se torna crucial. Em momentos de muita incerteza, de muito sofrimento, o nosso sistema 2, o lado analítico, fica sobrecarregado. O cérebro fica desesperado por certeza, por alívio, e isso torna o apelo emocional do sistema 1 especialmente forte. É um estado mental que busca respostas rápidas, explicações que façam sentido emocionalmente, mesmo que não tenham nenhuma base lógica. Agora que a gente já entendeu a arquitetura do cérebro e seus vieses, vamos focar na ferramenta mais poderosa usada para navegar por tudo isso, a linguagem. Dentro da programação neurolinguística, a PNL, existem dois modelos bem opostos de usar a linguagem. De um lado, o metamodelo, que usa a especificidade para trazer clareza, para desafiar generalizações. Ele pergunta como exatamente. Do outro lado, em contraste, tem o modelo Milton, que foi batizado em homenagem ao hipnoterapeuta Milton Erickson. Ele usa a ambiguidade de propósito. O objetivo aqui não é informar, mas fazer com que a mente de quem ouve preencha as lacunas, criando um estado de foco interno que passa batido pelo filtro crítico. E como é que isso funciona na prática?
Pensa na linguagem ambígua como um jeito de ocupar o sistema 2 com a tarefa de decifrar o que está sendo dito, enquanto a mensagem principal é entregue de bandeja para o sistema 1. Por exemplo, um comando embutido. Numa frase como "as pessoas podem começar a relaxar assim que se sentam", o comando "começar a relaxar" é processado sem que a gente perceba direito. A linguagem sensorial, por sua vez, ativa as mesmas áreas do cérebro que seriam ativadas se a experiência fosse real, tornando a sugestão muito, mas muito mais impactante. Ok, a gente explorou bastante o lado da vulnerabilidade. Agora, vamos ao ponto central desta análise. E se essa mesma porta de acesso à mente, essas mesmas ferramentas, pudessem ser usadas de forma ética, de forma intencional para a nossa transformação pessoal? Vamos ver como isso acontece? É exatamente aqui que a hipnose clínica entra, e a definição da Associação Americana de Psicologia é bem clara. É um estado de hiperfoco intencional. É um estado mental supernatural que todo mundo experimenta, tipo quando a gente está completamente mergulhado num filme ou num livro. A hipnose clínica simplesmente estrutura e usa esse estado para um objetivo terapêutico. A neurociência moderna nos mostra o que acontece no cérebro. Primeiro, a atividade na rede de modo padrão, que é aquela vozinha interna que fica remoendo o passado e se preocupando com o futuro, ela diminui. Isso nos ancora no presente. Ao mesmo tempo, o nosso córtex pré-frontal, que é nosso centro de controle e foco, fica mais ativo. E o mais importante, a conexão entre essa área de controle e as áreas emocionais do cérebro se fortalece. Isso permite que a nossa intenção consciente influencie diretamente as respostas emocionais. Então, o ponto crucial é este. Essa configuração cerebral cria uma janela de neuroplasticidade elevada. E o que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de mudar a própria estrutura e função. A hipnose, portanto, age como um catalisador, criando o estado ideal para que o cérebro aprenda novas respostas, quebre padrões antigos e forme novos caminhos neurais de um jeito bem mais eficiente. E os resultados, eles são mensuráveis e bem significativos. Uma meta-análise importantíssima que combinou 18 estudos diferentes descobriu que, para muitas condições, adicionar hipnose à terapia cognitivo-comportamental, a TCC, tornou o tratamento, em média, 70% mais eficaz do que só a TCC sozinha. Isso mostra que a hipnose não é só uma terapia isolada, mas um poderoso amplificador do processo de mudança. E assim a gente chega na síntese da nossa jornada. Vimos como a mesma arquitetura do cérebro cria tanto a nossa suscetibilidade quanto o nosso potencial para uma transformação profunda. Como então a gente pode se tornar protagonista da nossa própria mente? A lição fundamental aqui é que a solução não é o cinismo, não é a desconfiança total. A verdadeira habilidade é o discernimento. É se tornar um usuário consciente do próprio sistema operacional mental, sabendo quando o sistema 1 está no comando e quando é hora de chamar o esforço deliberado do sistema 2 para a conversa. Isso se traduz em práticas bem concretas. Construir resiliência cognitiva é como treinar um músculo. Envolve dar aquela pausa antes de reagir, questionar as próprias suposições, analisar de onde vem a informação e, acima de tudo, aprender a identificar a diferença entre uma reação emocional, automática, e uma avaliação lógica, pensada. É sobre dominar as ferramentas da própria mente. E assim a gente termina onde começou, mas com uma perspectiva totalmente nova. Se a mente humana é programada por histórias, e se a linguagem e o foco são as ferramentas dessa programação, a pergunta final vai além da proteção. Ela se torna sobre criação. Qual história, de forma intencional, cada um de nós vai escolher contar para si? No final das contas, essa talvez seja a nossa maior liberdade.